turminha! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar o livro Ler e Escrever. Isso mesmo. Vamos lá? É este livro que nós vamos trabalhar hoje. Vamos lá? Vamos começar? Muito bem. Vamos fazer a atividade 1F, usando o R. Atividade 1. Agora observem estas palavras: sobreviver, funcionar, surgir, construir, derreter, fazer. Todas elas terminam com a letra R. Vejam as palavras a seguir e pensem em como escrevê-las de modo que também terminem com a letra R. Saíam, ouviam, acharam, encontraram, correndo, morrendo. Então, saíram, sair, ouviram, ouvir, acharam, achar, encontraram, encontrar, correndo, correr, morrendo, morrer. Se você precisar procurar uma dessas palavras no dicionário, em que forma as encontrará? Saíram ou sair? Por quê? Sair, porque é um verbo. Então, a palavra vai sempre estar na sua característica original. Saíram é quando a gente está fazendo o verbo, que é uma ação, combinar com o sujeito da ação, aquele que está praticando a ação. Então, eu corro, ele corre, nós corremos, eles correm. Observaram? O verbo vai sempre combinar com quem está praticando a ação. Então, no dicionário, nós vamos achar ele no original. Agora, vamos fazer uma atividade do dia. Vamos lá? Isso mesmo, nós vamos fazer a atividade 2A. Leitura reflexiva do texto A Bruxa e o Caldeirão. O uso do U no final dos verbos. Por isso que eu deixei essa atividade da aula passada junto com essa. Porque nós vamos falar hoje do quê? Tarará, isso mesmo, dos verbos. Leia o conto A Bruxa e o Caldeirão, de Leon Machado, e complete as lacunas com as palavras indicadas nos parênteses, fazendo os ajustes de acordo com o texto, A Bruxa e o Caldeirão. Esse texto já foi lido para vocês o ano passado no projeto Ler e Escrever. Não importa, hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre ele, um outro aspecto. Quando preparava uma sopa com uns olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Então, observa esse trecho, grifa e circula a palavrinha preparava. Não muito. Não, senhor. Um furo pequeníssimo, quase invisível, mas era o suficiente para pinga que pinga ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria, por correspondência. Folheou de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. Que haveria de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como um padeiro sem forno? De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções? Então, você vai grifar esse texto, essa parte do texto, e circular a palavra haveria. Para as coisas mais corriqueiras, tinha reserva dos frascos. Mas se lhe aparecia um daqueles casos em que era necessário preparar na hora uma mistela, como a filha de um aldeão que engolira uma nuvem e foi preciso fazer um vômito especial com troviscos, rosmaninhos, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas
de unhas de gato. Eca. Se a moça vomitou a nuvem, pois não havia de vomitar, com a potência do remédio, além de nuvem, vomitou uma grande chuvarada de granizo que furou os telhados das casas em redor. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Grife, circule a palavrinha é. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar. Mantinha-se a pão e água. Que remédio! Enquanto não encontrasse uma forma de resolver o caso, matutou dias seguidos no assunto. E começou a desconfiar se o mercador que lhe vendera o caldeirão na feira há muitos anos atrás, então grife, há muitos anos atrás e circule anos atrás. Não teria enganado com material de segunda categoria. E ela, bruxa inexperiente, ia dar os primeiros passos nas artes mágicas, poderia facilmente ter-lhe dado um caldeirão com defeito. Coitadinha, né? Anos e anos atrás, será? Será que não foi uso, gente? Agora chegou a parte interessante. Pegue o lápis. Então, você vai ter que completar com os verbos, conjugando de acordo com a pessoa que pratica a ação, que é o mercador, né? Então, vamos lá. O mercador e a bruxa. Primeiro é ela. Ela decidiu, então, ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha, a bruxa verificou que o mercador já não era o mesmo, era o neto do outro e, claro, não se lembrava nem podia das tropelhas comerciais do seu falecido avô. Ficou desapontada. Gente, se o novo mercador era neto do outro, esse caldeirão durou bastante, né, gente? Vamos pensar que durou muito. Perguntou, todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado. Agora é o mercador. O mercador mirou, remirou, sopesou com ambas as mãos e disse: eu coloquei um vocabulário aí que sopesar é segurar com força, tá? Então, ele segurou com força. Não saiu o com força aí, gente, mas é segurar com força, tá bom? Vamos continuar. Então, completem com as palavrinhas que eu escrevi em cada. E observe que todas terminam com U. Continuando a história. Este está bom para você por ao pé da porta ou fazer de vaso. Com os pés de sardinheiras, ficava bem bonito. A bruxa irritou-se com a sugestão. E não fosse a gente toda ali na frente, a comprar e a vender, transformava-o em orangotango. Acabou por dizer: a solução parece boa, sim, senhor. Mas diga-me cá, se põe o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinho eu depois? Neste novo que aqui tenho, e com um preço muito em conta. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo num monte de muitos outros, de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levassem. A bruxa, que tinha os seus brios de mulher, ficou encantada. O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza e a grossura do cobre, os rendilhados da barriga e os feitos da asa em meia-lua, a capacidade e o peso. Leve como um bom caldeirão poderia ser, fácil de carregar para qualquer lado. Pois bem, levo, o mercador esfregou as mãos de contente. Mas aviso-o, acrescentou a bruxa.
Se lhe acontecer o mesmo que o ao outro, pode ter certeza de que o transformarei em sapo. O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando, grifa aí, gente, e a bruxa continuou o seu labor, até que um dia deu por um furo no novo, agora velho caldeirão. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador, que lhe vendera a essa hora, em vez de estar comendo o caldo na mesa com a família, estava num charco a apanhar moscas. Agora vamos à atividade A. No conto, o narrador traz fatos que já aconteceram ou irão acontecer. Quais as palavras que ajudaram a perceber isso? Então, foi tudo aquilo que nós grifamos. Então, vamos olhar. Passado, era, anos atrás. Então, verbos terminados em decidiu, verificou, mirou. Os verbos apresentados né? Ou agora. E os verbos terminados em decido, verifico, miro, representam o presente. E o futuro vai ser representado como será, amanhã, e verbos terminados, por exemplo, em decidirei, verificarei. Então, observa que a ação sempre vai combinar com o sujeito que pratica a ação. Continuando, B. O que essas palavras indicam? As palavras podem indicar em que tempo a ação está acontecendo. Lembrando que a ação é o verbo. C. Expõe o que descobriram aos colegas da classe e ouçam as conclusões a que chegaram. Então, a gente vai fazer um resuminho juntos. Algo muito importante é lembrar que o verbo no passado termina sempre em U, não em L. Sempre a gente vai usar a letrinha U, como os vimos nos verbos do texto. Exemplos: o verbo cantar, cantou. O verbo correr, correu. O verbo dormir, dormiu. Então, vocês observaram que a terminação vai ser sempre com a letrinha U. Então, agora é com vocês, né? Preencham as atividades com capricho, grifem, prestem atenção, assistam a aula mais de uma vez se for necessário e depois mande a foto para a sua professora. Espero que vocês tenham entendido a importância do verbo e de ele combinar com o sujeito que pratica esse verbo. Valeu, galerinha! Até a nossa próxima